uma ONG aqui no DF, recebendo 53 milhões de verba parlamentar, onde você tem Bia Kicis e outro parlamentar do PL, que eu não me lembro agora, mas o que eu acho interessante é o seguinte: esses parlamentares que foram eleitos apoiando o Bolsonaro, eles se elegem como? Contra a corrupção, contra cristão, moralidade, etc. e tal. Só que agora vaza, igual o Henrique está colocando aí na tela, 53 milhões enviado para uma ONG. Antes para a gente comentar aqui, tem uma outra notícia depois que revela que essa ONG, ela atende ali em Anápolis, e ela disse que atende 3,5 milhões de jovens em uma cidade que tem uma população de 380 mil pessoas. E aí, o meu questionamento aqui é o seguinte: isso é corrupção ou não? Porque é estranho. Como é que em Anápolis eles atendem uma população maior que o Distrito Federal? Para falar que para ensinar jovens a jogar Free Fire, esses joguinhos. Free Fire, Valorant, Free Fire e essas coisas. Aí a gente tem o nome aí, ó, dos deputados. Desce um pouco mais, Henrique. Tem ali, ó, deputado federal Fred Linhares, do Republicano, passou 27,6. Mais para baixo, Henrique, o de baixo ali. Ó, 27,6 milhões de emenda. O senador Isaac Lucas, do PL, 15,5 milhões. Deputado a Bia Kicis, 1,5 milhões. Júlio César, deputado, 800 mil. E Paula Belmonte, 500 mil. Aí você tem aqui, ó, um senador e um deputado federal do PL, que são aquelas pessoas que falam, não, a gente é contra a corrupção e tudo mais. Passar toda essa emenda parlamentar para uma cidade de 380 mil habitantes, para uma ONG que diz que atende 3,5 milhões de pessoas nessa cidade de 380 mil habitantes. O que vocês acham disso? Aquela questão, assim, primeiro tipo que a prova, a gente só tem que tomar cuidado, porque assim, é um negócio assim, a Constituição ela vale para tá? algumas pessoas, dependendo de quem é a pessoa que está falando. Então é importante tomar cuidado que, assim, supostamente está havendo crime de corrupção nesse caso, porque assim, é no mínimo curioso que, primeiro, se vocês observarem lá, são 3 pessoas que moram em cidades totalmente diferentes, uma em Águas Lindas, a outra em Lusiânia, e a outra no Guará. Guará, exatamente. Acho que é Guará. Então, assim, provavelmente são pessoas que têm uma dificuldade enorme de terem contato ali diário para poder exercer o trabalho dessa ONG. Segundo, estão totalmente distantes de Anápolis. E terceiro, como você bem destacou aí, a declaração é de um público de jovem maior do que a própria população da cidade de Anápolis, pelo que está constando aí nessa notícia que você trouxe. Então, assim, é muito estranho isso daí. Óbvio que vão haver investigações e é, no mínimo, curioso que esteja sendo feito isso por políticos que foram eleitos exatamente defendendo pautas contra a corrupção e etc., que é essa galera do PL que surfou a onda bolsonarista. Então, esse tipo de conduta é algo que acontece, provavelmente esse tipo de notícia está chegando agora, porque a gente está chegando em período eleitoral, e aí começam os ataques dos caciques políticos do Centrão, um começa a jogar podre do outro no ventilador. É óbvio que é o tipo de política que a gente vê o nosso dinheiro pelo ralo, né? Infelizmente, isso se consolidando e provando que de fato aconteceu, que tem muitas evidências de que supostamente tem acontecido, é triste pra caramba, porque a gente vê na capital do país, o DF, que era para ser exemplo para os outros estados, acontecer esse tipo de patifaria aí, né? Aí tem uma coisa interessante aqui, que é o seguinte: o deputado federal Fred Linhares disse que seu papel se restringe à indicação de recursos ao Ministério competente, responsável pela análise técnica, aprovação e execução do projeto apresentado pela entidade proponente. Cabe exclusivamente ao governo federal, por meio dos ministérios, avaliar a viabilidade do projeto, atestar a capacidade técnica da instituição e autorizar a liberação dos recursos. O parlamentar não participa da contratação da entidade nem da execução do projeto, que é acompanhado pelos órgãos de controle interno, disse. Vamos lá. Em partes, teoricamente, ele não está errado. Por quê? Para quem não sabe como funciona essa coisa de destinação de emenda para projeto. Você vai... Vamos supor, eu sou a empresa X, eu quero verba de 2 milhões para o meu projeto. Aí eu vou lá, eu chego no deputado, eu apresento o projeto para ele, e aí
Aí que o Fred, se ele tenta tirar dele da reta, mas tem o porém, que é o seguinte: eu chego no deputado, eu ofereço a emenda para ele, eu ofereço o projeto, falo assim, ó, quero tantos milhões de emenda para executar. Aí o deputado fala, ok, gostei desse projeto, vou levá-lo para a secretaria ou para o ministério responsável. A partir dessa indicação para o ministério, secretaria responsável, é feita a destinação da emenda pela secretaria, e aí sim, de fato, a secretaria é quem toma conta da parte da execução do projeto e tal, e aí eles podem decidir como eles vão fazer. Depende do tipo, como é enviada essa emenda, né? Que aí também tem essa questão, que é o deputado ele pode destinar a emenda de várias maneiras, via secretaria, direto ali, aí via chamamento público, né? Que é o primeiro, que é um demorado pra caramba, que aí você destina emenda, você convoca uma coisa pública ali, uma audiência, não uma audiência, mas é um chamamento público, aí as empresas que forem interessadas em executar o projeto, elas vão lá, se candidatam, e aí é feita uma avaliação, o que não parece não ter sido esse caso, tá? Esse caso aparentemente foi um negócio direto, o deputado chegou lá, supostamente indicou a emenda para a secretaria, falou, secretaria, quero destinar tantas emendas, tantos milhões de emendas para essa associação Moriá. Aí a secretaria vai lá, pá, autorizo, beleza. Só que, como acontece? Em alguns lugares, por exemplo, São Paulo, estado de São Paulo, é um pouco mais chato, porque a secretaria ela é muito rígida quanto à indicação dessas emendas. Então, a secretaria, antes de aprovar, ela vai ver se, primeiro, cabe no escopo dela, segundo, se vai investigar ali a questão da execução do projeto, como vai analisar, fazer toda uma análise técnica sobre isso, e aí sim ela pode dar o parecer favorável para o deputado indicar a emenda. Aqui no DF já é um pouco diferente. Aqui no DF, como funcionam as coisas? Supostamente, o deputado é quem manda. Então, se o deputado chegar e falar assim, ó, secretaria, eu quero que você destine tanto de emenda para tal lugar, a secretaria nem questiona. Ela assina o papel e fala, ó, tá aí, pode executar. Ninguém, até onde né? Aqui no DF ninguém questiona, ainda mais se for um deputado federal. Do próprio DF. Ninguém vai questionar. Ele vai chegar lá e falar, ó, quero enviar tantos milhões para tal. Assinado. Tá feito. Mas um ponto assim, por exemplo, o deputado, ao destinar isso, ele não... Será que ele não percebeu que a quantidade de jovens atendidos era 10 vezes maior que a população da cidade, da qual a ONG... Tipo assim, supostamente, será que não teve um desleixo, um desleixo por parte dos deputados, assim, para... Porque como pode ser, você não perceber algo tão grotesco como esse? Muito bonzinho no seu comentário, porque, na minha opinião, isso é uma... Minha opinião, né, novamente, é uma clara destinação maléfica desse negócio. Todo mundo sabe que isso aí vai dar merda, pô. Sim. E assim, esse exemplo porém, que vocês estão chamando a atenção, para mim é ótimo, porque eu conheço muitas pessoas excelentes que ainda hoje são enganadas pelo bolsonarismo, e eu posso pegar isso e esfregar na cara deles. Com toda bondade, eu quero só trazer eles para a luz. Olha só, agora só um detalhe aqui, só para esclarecer um ponto aqui, na verdade, Henrique, tem uma parcela de erro no que ele está falando aí, tá? Porque é competência, sim, do deputado fiscalizar, não só aqui no DF, mas em todo deputado de todo o Brasil. Está previsto no artigo 49, inciso 10 da nossa Constituição Federal. Está falando, ó, é de competência exclusiva do Congresso Nacional. Inciso 10. Fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. E aí já vem no artigo 70 aqui também, complementando isso, falando o seguinte: a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Ou seja, ele tem essa competência, sim, de poder fiscalizar. E o artigo 166, parágrafos 9 e 10, também reforçam isso. Tá aqui o que está falando esses artigos, ó. 166, parágrafos 9 e 10. 166. Os projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados nas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. Os parágrafos 9 e 10. As emendas individuais, parágrafo 9, as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% da receita recorrente líquida do exercício anterior ao encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada às ações de serviços públicos de saúde. E aí o 10, a execução do montante destinado a ações de serviço público de saúde, inclusive custeio, será computada para fim de cumprimento do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 198. Vedada a destinação para pagamento de pessoal em cargos sociais. E aqui está falando das verbas exclusivas, né? E aí, aqui a gente pode observar claramente que é competência do Congresso, sim, essa fiscalização. E por Congresso, entende-se também os representantes do Congresso, que são os deputados, tá? Então, ele errou nesse ponto, o deputado, porque se de fato aconteceu isso, se de fato, assim, houve esse crime de corrupção, que a gente parece, ali, pelo que tudo indica, que supostamente aconteceu, ele tinha esse dever de fiscalizar. Então, partindo da premissa que ele agiu de boa fé e simplesmente apoiou um projeto, que, assim, dado o histórico dos políticos brasileiros, principalmente esses do Centrão, é pouco provável que seja essa premissa, mas partindo dessa premissa, o mínimo que ele deveria fazer é fiscalizar. Então, concordo. E ainda adiciono o seguinte, uma das formas em que, caso as pessoas queiram cometer um ato de corrupção nesse tipo de coisa de emenda, é o seguinte: o cara vai, destina a emenda, destinou para essa associação aí passa pela secretaria, né, que vai ter que, em teoria, fiscalizar, e depois passa para a própria instituição. O que acontece? Vou indicar para a secretaria tal que eu tenho conhecido lá. Aí eu, deputado, indico a emenda, né? O cara da secretaria ali, uma parte é minha e uma parte é sua, deputado. Aí outra parte a gente passa para a associação, que por estar recebendo sem merecer, a gente vai tirar uma parte também. Uma parte para mim, uma parte para você. Então, não é difícil acontecer esse tipo de maracutaia. Eu digo assim, não é difícil fazer caso a pessoa queira se desfrutar dessa artimanha. Basta ela ter um contato importante que dita as regras em uma das secretarias ou em uma dos ministérios ali e conhecer o cara que vai estar levando a grana da instituição.